Ei você, sim, você mesmo. Vou te fazer uma pergunta. Se você fosse acusado de ser um cristão, haveria prova suficiente para você ser condenado? O que você tem feito para o reino de Deus? Você ao menos sabe quais os seus dons e como usá-los para ajudar ao próximo? Talvez você ainda não saiba essas respostas. Mas, para ajudar você a entender mais sobre qual o seu papel na igreja, qual o seu papel no ministério, até no mundo ao seu redor, criamos o Jet Moving. Esse culto, com duração de 1 hora, tem um foco na salvação. Aqui você vai entender e descobrir, sábado após sábado, qual o propósito de Deus para a sua vida. O nosso objetivo é fazer você conhecer mais sobre Jesus, que é 100% homem e 100% Deus, e morreu por mim e por você para nos salvar. Mas, para você saber como fazer parte disso, para que você tenha intimidade com Ele, é preciso conhecê-lo. Então, vem com a gente. Juntos somos mais fortes, juntos somos melhores, juntos nos apoiamos. Aqui tem uma galera que tem prioridade em servir. Nos reunimos em pequenos grupos como futebol, jiu-jitsu, vôlei, corridas, damas e compartilhamos a palavra e temos um momento de comunhão. Temos também alguns projetos que apoiamos que você pode fazer parte. Tem um projeto top que se chama ID e o Jet Moving abraçou esse projeto com todas as forças. O ID leva o amor de Jesus lá na Cracolândia. Saímos às quintas-feiras da sede da Igreja Batista Getsemane, às 19h30, e levamos alimentos, abraços e esperança a quem está desamparado. Os que escolhem mudar de vida são levados lá para a casa de recuperação do Projeto ID e permanecem lá por 9 meses. Ajude você também a salvar milhares de vidas. Basta enviar um e-mail para jetmoving@getsemane.com.br e nos perguntar como posso ajudar. Olha, não importa onde é o seu chamado, a nossa meta é ajudar você a colocar o seu coração na obra de Deus e conectá-lo de forma a conseguir realizar o propósito dele na sua vida e daqueles que estão ao seu redor. É uma alegria ter você aqui e temos certeza de que a palavra de hoje te ajudará a entender mais sobre o amor de Jesus e a vontade dele para a sua vida. Não importa quem você seja ou por onde você andou, Deus ama você e tem algo maravilhoso para a sua vida. Deixe de curtir as nossas mídias sociais para não ficar por fora do que está por vir. Fique ligado! Entre os dias 12 a 15 de outubro estará acontecendo a Conferência Juventude Getsemane. Tema 500, sempre reformando. Preletores Jorge Linhares, Davi Lago, Léo Matos, Flavinho e muitos outros, aqui na sede da Igreja Batista Getsemane. Se liga e vem com a gente. Mulheres, vocês já podem ir se preparando para o congresso que vem aí. O Congresso 1000 Mulheres, dos dias 1º a 4 de novembro, com o tema A Mulher no Propósito de Deus, com as preletoras Cassiane, Elisete Malafaia, Alvani Miranda, Glenda Linhares, Cristiane Aragão, Silvana Nunes, Marisa Lobo e o pastor Jorge Linhares. Faça já a sua inscrição. Fiquem ligados no Fest Semane 2017, que já está chegando. Reserve a data, de 17 a 18 de novembro. Inscreva-se!
estão conosco. Seja bem-vindo, Deus, seja bem-vindo, Deus. Bem-vindo à Igreja Batista Getsemane. Esse é o Jet Moving. Seja adorado aqui, Senhor. Te amamos, Deus, te amamos, Deus. Hey. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, oh, todo ser que respira, louve ao Senhor. Vim para dizer, oh, que tu és o meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vamos declarar: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tu és digno, Deus. Eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me aqui em teu altar, Senhor. Que tu és e sempre serás Deus de toda a terra, de todo este país, Senhor. Tão maravilhoso. Chame pelo nome do Senhor. Chame pelo nome do Senhor. Que Ele vem ao seu encontro, ao seu encontro. Hey! Chame pelo nome do Senhor. Jesus, 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 Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Chame pelo nome do Senhor, que Ele vem. Chamamos por ti, Deus. Chamamos por ti, Senhor, que Ele vem. Oh, oh. Hey, chame pelo nome do Senhor, que Ele vem. Ele desce, rasga o céu e desce, Deus, Deus. Chame pelo nome do Senhor, que Ele vem. Eu nunca saberei. Oh, vamos declarar. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca não tenho como saber o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Chegou um momento de continuar adorando ao Senhor. E é um momento muito feliz e alegre, porque se podemos oferecer ao Senhor é porque Ele nos deu primeiro, não é verdade? E o Senhor nos diz que é para a gente entregar o melhor que nós temos, nosso coração. Então, eu oro para que as finanças de vocês sejam abençoadas, multiplicadas, no nome poderoso de Jesus. Podem trazer os seus dízimos e as suas ofertas, amém? Sim, sim, Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou
Graças a Deus, amém? Esse momento de cearmos na presença de Deus, momento muito importante na casa do Senhor. Por favor, os diáconos, vamos orar, vamos consagrar os elementos da ceia nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Espírito Santo, nós consagramos ao Senhor o pão e o suco de uva. Que nesse momento, meu Pai, esse alimento venha ser um alimento para o nosso corpo espiritual e que possamos encontrar paz nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Pode distribuir, em nome de Jesus. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, meus pecados perdoou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Oh, 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 Graças a Deus, nós somos filhos de Deus, amém? É isso que nós somos, filhos do Senhor. Todos já pegaram os elementos? Alguém ainda não recebeu? Dê um sinal com a sua mão, o diácono vai até você. É importante que todos estejam com os elementos na mão, todos aqueles que vão ceiar, participar desse momento. Esse momento de comunhão, esse momento de alegria de estarmos na presença de Deus, amém? Relembrando o sacrifício dele por mim e por você. Se nós estamos aqui agora é porque um dia ele resolveu pagar um preço pela minha vida e pela sua. O que nos deu o direito de estarmos aqui. Não há nada em nós que garante esse lugar, ou um lugar no céu. Mas Ele tem um pago preço, isso nos garantiu. A justificação sobre a minha vida e sobre a sua nos garantiu esse lugar aqui agora, em nome de Jesus. Amém? Todos esses serviram? Alguém ficou sem? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Fazer isso em memória de mim. Comemos todos o pão em nome de Jesus. Você pode dizer graças a Deus? Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso sempre que beberes em memória de mim. Nesse momento você diz que tem uma aliança com o Senhor. Se você quiser trocar o cálice com alguém, dizer a essa pessoa que você tem uma aliança com ela, você tem uma aliança com ela.
Porque o lugar onde Deus quer me colocar e te colocar é um lugar de eternidade, onde nós vamos viver uma eternidade, Samuel. Eu vou viver uma eternidade contigo, meu querido. Uma eternidade em Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus, tomando todos do cálice. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar, abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Eu creio nesse amor, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar, abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Obrigado por esse amor. E agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus, aplauda Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, gente. Bem-vindos ao culto Jet Moving, na Igreja Batista Getsemane. Meu nome é Tiago, eu sou um dos pastores e eu que vou compartilhar a palavra com os irmãos hoje, nessa tarde. E a palavra que eu vou compartilhar hoje com vocês, ela se trata de um encorajamento bíblico. É uma palavra que vai nos levar além, que vai trazer coragem para a gente. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Efésios 1, no verso 3 em diante, que vai ser o nosso texto base. Senhor, obrigado por esse momento, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui no seu altar, na sua casa, Pai. Use minha vida, Pai, para que eu possa ser mais um instrumento do Senhor nesse culto, Pai. Para que pessoas possam ouvir a sua palavra e ser transformadas através da sua palavra, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre como nós vamos nos mover de onde nós estamos para onde Deus quer que a gente esteja. Como que eu vou fazer para eu alcançar as bênçãos que Deus tem para a minha vida? Como que eu posso fazer para enxergar, através dos olhos de Deus, o que Ele tem para mim? A gente pode ver, em algumas áreas das nossas vidas, que nem tudo ainda foi transformado. Às vezes, a gente acredita que nós somos justificados pela fé. Às vezes, a gente acredita que nós somos santificados pelo trabalho duro. E, às vezes, a gente acredita que a salvação é algo que está tão distante de nós. A gente começa a enxergar a salvação de uma forma tão difícil. E é muito triste quando a gente tenta ser uma pessoa boa, porque, às vezes, a gente começa sendo uma pessoa boa, mas aí a gente não consegue levar adiante isso. A gente começa a ser uma pessoa maravilhosa por 3 dias, e a partir daí a gente começa a ficar frustrado, porque a gente não consegue levar isso adiante. Depois desse tempo, acaba que a gente começa a se sentir pesado. A gente começa a querer voltar atrás. A gente começa a regredir e a gente acaba chutando balde. A gente acaba deixando de lado essa estratégia de ser uma pessoa boa. Mas Deus nos disse que a gente deve levar uma vida de oração. Que levando uma vida de oração, a gente consegue levar uma vida em santidade. A gente consegue, através dele, encontrar a beleza da santidade. Deus sempre falou isso para a gente. E
quando Deus fala com a gente em especial sobre levar essa vida de oração, a gente começa a ter uma vida de oração maravilhosa. E nos primeiros dias a gente acorda cedo. Nos primeiros dias a gente tira aquele tempo de oração. A gente começa a tirar um tempo de manhã, às vezes tira um tempo de tarde, às vezes à noite. E aí depois de um tempinho, a gente começa a afrouxar, a gente começa a deixar para lá. E depois a gente começa a acordar mais tarde novamente. A gente começa a ficar sem tempo para caminhar com esse Deus. A gente começa a ficar sem tempo para falar com esse Deus. E a partir do momento que a gente começa a se afastar dele, a gente começa a se achar pessoas ruins. Às vezes você começou um propósito de oração, às vezes você começou a se aproximar de Deus, e às vezes você se afastou desse propósito, você se afastou desse Deus, e aí você começou a se achar uma pessoa ruim. Você viu o tanto que esse trabalho é duro, o tanto que esse trabalho é pesado. E aí a gente começa a fazer questionamentos. Estou falando isso porque eu já vivi muito assim. Aí a gente começa a se perguntar, o que eu tenho que fazer, Deus? Por que eu não consigo ter um relacionamento contínuo com Deus? Qual será que é o problema que tem acontecido comigo, que eu não consigo me aproximar desse Deus? Será que eu sou uma pessoa tão ruim assim? E essa série de questionamentos, elas começam a deprimir a gente. Elas começam a deixar a gente sem coragem de buscar a Deus. Porque a gente começa a achar que nós somos pessoas que não são dignas de caminhar com Deus. E aí a gente começa a desencorajar o nosso próprio crescimento. A gente começa a desencorajar o nosso próprio crescimento espiritual e o nosso acompanhamento com o Espírito Santo. Só que a gente não pode esquecer o que Deus fez por nós. A gente não pode esquecer o que Cristo fez por nós. A gente não pode esquecer o que Cristo quer de nós. E por isso eu quero compartilhar uma série de versículos com vocês. E esses versículos, eles vão nos mostrar o que Deus quer de nós. E esses versículos, todas as vezes que eu procuro estudá-los, cada vez eu fico mais maravilhado, porque eu começo a enxergar mais como que Deus vai me tratar quando eu tento buscar Ele, mesmo nas horas que eu me frustro. Como que Deus me enxerga, mesmo nas horas que eu acho que eu sou um cara fraco. Como que Deus me vê, mesmo nas horas que eu não tenho força para buscá-lo. E o primeiro versículo que eu quero compartilhar está em Gênesis 17:1. Vocês podem deixar a Bíblia aberta em Efésios e a gente acompanha pelo telão. Gênesis 17:1, e diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Agora, essas palavras desse versículo, elas podem ser levadas para dois lados distintos. A gente pode enxergar como uma ameaça, e aí, se a gente for enxergá-las como uma ameaça, a gente vai ver Deus falando mais ou menos assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu estou te advertindo, estou te avisando, ande segundo a minha vontade e seja um homem íntegro. Ah, se você não me escutar, ah, se você não der ouvidos para as minhas palavras, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas a gente pode enxergar também por um outro lado, que é o lado como realmente foi dada essa passagem para nós. Como que Deus realmente falou com Abraão. E Deus falou com Abraão o seguinte, ele falou assim: Abraão, eu tenho uma tarefa para você, e que eu sei que é muito difícil. Essa tarefa não vai ser fácil de você executá-la. Não vai ser uma coisa que você vai conseguir da noite para o dia realizar. Você vai andar comigo, mas você vai andar comigo sem medo. Você vai me acompanhar sem culpa nenhuma. Nós estamos falando, gente, de um Deus de amor. Nós estamos falando de um Deus que quer que a gente caminhe com Ele. Eu enxerguei por muito tempo esses versos da primeira maneira que eu mostrei. Seja íntegro, pare, faça.
Mas aí eu comecei a conhecer mais esse Deus e comecei a enxergar dessa maneira. E Deus falou com Abraão: eu quero que você me acompanhe. Eu quero que você me aceite. Assim, Abraão, você vai começar a crescer. Assim você vai poder enxergar que eu sou o Deus Todo-Poderoso e que tiro todo o fardo das suas costas. E que por mais que seja muito difícil, você vai estar caminhando comigo. Você vai estar seguindo os meus passos. Você vai caminhar segundo a minha vontade. Gente, Deus nunca vai dar nada de mais pesado que a gente possa aguentar. Porque seria impossível para nós se Deus colocasse um fardo sobre nossas costas. E pelo contrário, nós que devemos colocar um fardo sobre Deus, nós que devemos colocar as nossas necessidades em Deus, nós que devemos colocar as nossas forças em Deus. Nós só chegaremos em algum lugar porque colocamos nossas forças nele. Nós só conseguiremos alguma empreitada positiva se colocarmos as nossas vontades nele. Nós só conseguiremos caminhar de forma positiva se colocarmos os nossos olhares nele. Porque a gente tem visto, nesses dias principalmente, o mundo que não coloca o seu olhar em Cristo e o seu caminhar em Cristo, e o que tem acontecido aí fora. A gente tem visto o pecado e uma vida de pecado, uma vida de destruição e de desgraça dominando o país e o mundo. Porque eles não têm um caminhar com Cristo. Eles não conseguem enxergar o que é uma beleza de santidade em caminhar com Cristo. E a próxima passagem que eu quero compartilhar está em Isaías 46, no verso 8. E esse é um daqueles versos que mostra a idolatria do homem. E mostra o tanto que é banal o homem idolatrar algo. Porque a partir do momento que ele idolatra aquela coisa, idolatra qualquer coisa na vida dele, depois ele pode perder aquela coisa. Se ele idolatra um ídolo, ele faz ele com as próprias mãos e depois ele tem que carregar aquele ídolo de um lugar para o outro. Se você idolatra um patrimônio, se você idolatra um cargo, o tanto que isso se torna banal, porque isso não vai te levar a caminhar para lugar nenhum. E esse verso, ele nos mostra que por causa de Deus nós estamos aqui, porque Deus não deixa de realizar os planos dele. E diz assim: lembrem-se disso, gravem-no na mente e acolham-no no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé. E farei o que me agrada. Do Oriente, eu convoco uma ave de rapina. De uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei. E farei acontecer. E o que eu planejei, isso eu farei. Olha como que é maravilhoso isso, gente. Porque, como eu disse, tudo o que Deus decide fazer, Ele vai fazer. Ele vai terminar tudo que Ele decide começar. Mas agora, tudo isso passa a estar relacionado a nós. Isso tudo tem uma relação com a nossa vida de agora em diante. Porque deve ser tratada a Bíblia toda como uma profecia pessoal para nós. Isso deve ser tratado como um dever pessoal. Porque em 1 Tessalonicenses 4:1, Deus diz que devemos viver, apóstolo Paulo diz que devemos viver a fim de agradar a Deus. E a gente deve permanecer crescendo nisso mais. Porque o nosso propósito aqui nessa vida é crescer sempre mais em agradar a Deus. A gente deve caminhar com Deus para que a gente possa crescer cada vez mais em agradar e para o louvor da glória de Deus. E no livro de Isaías, Deus ainda falava que iria fazer algo. Olha porque que há uma promessa pessoal para nós hoje. Porque lá ele falava, eu irei fazer, eu vou, eu farei. Mas agora, Deus jogou isso tudo para o passado. E agora, Deus fala com a gente o seguinte, Deus fala, eu completei, está feito.
E aí a gente tem que começar a enxergar que a gente deve agradar a esse Deus que fez, a um Deus que primeiro fez por nós. Não é nós que vamos fazer primeiro para Ele. Deus nos diz só para que a gente faça o nosso melhor. A gente deve fazer para agradar esse Deus. E o apóstolo Paulo, como ele ensinava a Tessalônica, ele disse: nós conhecemos os mandamentos, então devemos crescer. Uma forma da gente agradar a Deus é crescer nos mandamentos, crescer na palavra, deixar os ensinos elementares a respeito de Cristo e ir para a maturidade, avançar em maturidade. Isso é crescimento. Isso é uma forma de agradar a Deus. E em Colossenses 2, no versos 6 e 7, o apóstolo Paulo nos dá outras instruções. Ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vamos fixar nossos olhos nesses versos, gente. Isso são versos que a gente, na nossa vida cristã, a gente devia memorizar isso. A gente devia começar a citar esses versos todos os dias. Porque, como diz no verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Nós recebemos Jesus Cristo. E Ele habita em nós hoje. Isso é encorajamento para a nossa vida. Isso é uma forma da gente estar encorajado a caminhar com Cristo. E nós recebemos Cristo pela fé, certo? Não é pela fé que nós recebemos Jesus Cristo? Mas depois de receber a esse Cristo, o que é que a gente deve começar a fazer? O que é que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Ainda no verso 6, a Bíblia diz: continuem a viver nele. Se fosse para eu falar em outras palavras aqui, eu falaria: caminhem com ele. É uma vida de andar junto de Cristo. Continuem a viver nele. Porque agora há pouco eu estava dizendo que nós acreditamos que nós somos justificados pela fé. E isso se torna um trabalho duro para nós como cristãos. Para a gente manter isso todos os dias, isso se torna um trabalho duro. E parece impossível a gente manter essa vida de santidade todos os dias. Eu tenho acompanhado pessoas, eu tenho visitado pessoas, eu tenho orado com várias pessoas, e eu tenho visto tanto que tem sido difícil quando esse peso cai no dia a dia, quando a gente sai daqui da igreja e a gente recebe a palavra, e é maravilhoso, mas na hora que a gente cai no dia a dia, o tanto que é pesado isso. Mas mesmo sendo distraído pela pressão desse mundo, mesmo a gente sendo chamado pelo mundo, a gente deve continuar caminhando com Cristo. O nosso foco tem que ser Jesus Cristo. Como eu digo sempre, caminhando com Jesus Cristo, a gente vai começar a enxergar o quanto Jesus é glorioso. Isso eu digo aqui sempre, porque eu quero que vocês entendam isso. Caminhando com Cristo, eu começo a enxergar o tanto que Cristo é maravilhoso. Eu começo a enxergar o tanto que o pecado é podre. E eu começo a ver como eu tenho que me parecer. Eu começo a ver que eu tenho que parecer mais com Cristo, porque eu tenho que me parecer santo, porque eu sou feito imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez para que a gente caminhe com Ele. Lá em Gênesis fala sobre o homem caminhando com Jesus Cristo pela viração do dia. Todos os dias Deus ia lá e caminhava com o homem pela viração. Nós fomos feitos para caminhar com Cristo. A gente tem que continuar vivendo nele. E assim a gente começa a ficar enraizado. Olha o que esse verso fala: enraizados e edificados nele. A gente começa a ficar firmado na fé, como nós sempre fomos ensinados. E aí a gente começa a transbordar. A gente começa a transbordar de gratidão. Porque é isso que um caminhar com Cristo vai trazer. Ele não vai me fazer ficar pedindo e pedindo e pedindo, porque, como eu disse, a gente começa a enxergar que as coisas dessa vida começam a perder a prioridade a partir do momento que a gente começa a caminhar com Cristo. E eu sempre digo isso: as nossas necessidades vão continuar, a gente precisa de crescer, de trabalhar, de melhorar, de conquistar, mas isso deixa de ser prioridade. Como eu quero que essa palavra seja uma realidade na minha vida e na nossa vida, igreja.
Como eu quero que a gente transborde de gratidão, porque isso vai se tratar de andar com Cristo. Através do caminhar com Cristo, nós vamos conseguir uma bela santidade. E a redenção vai fazer parte do nosso vocabulário, vai fazer parte do nosso futuro. 1 Coríntios 1,30 diz que porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. E essas palavras são muito importantes para nós, porque ela cita que nós teremos justiça, santidade e redenção através de Cristo. E no livro de Provérbios, ele cita como sábio o homem que acredita que Deus existe. Mas o livro também de Provérbios cita como tolo o homem que fala que Deus não existe. A gente deve ser como o homem sábio de Provérbios. A gente tem que enxergar que Cristo existe e aí a sabedoria de Deus começa a vir sobre nós. A gente tem que começar a enxergar que Cristo é a salvação, aí nós começaremos a ter justiça, santidade e a redenção. A gente tem que começar a caminhar com Cristo para que a gente possa crescer espiritualmente nessa vida que é passageira, mas para que a gente possa pregar o Evangelho e levar essa palavra para outras pessoas. Porque não se trata só de mim. Esse caminhar com Cristo vai me levar a lugares muito mais distantes do que eu imagino. Justiça, santidade e redenção. E assim, quando a gente anda com Jesus Cristo, nós seremos justificados, nós seremos santos e nós teremos redenção. E não se trata só de andar com Ele. Não é só uma caminhada. Não tem como se tratar só de uma mera caminhada. Porque é como se a gente imaginasse duas pessoas. Começa a imaginar duas pessoas numa areia da praia. Imagine que tem uma areia da praia. E aí tem duas pessoas passando. Um mais alto passando na frente e um menor atrás. Como se fosse um pai e um filho atrás. E o mais alto vai andando. O mais alto foi caminhando sem tomar cuidado onde pisava. Mas o pequeno e menor, ele vem atrás do pai. E ele vem tomando cuidado com onde ele pisa. Porque ele tem que seguir as pegadas do pai. E o pai passou pela frente, abrindo o caminho, e o menor foi atrás. Mas depois disso tudo, a gente percebe que duas pessoas passaram por ali. Mas só existe uma pegada na areia. Só tem uma marca naquela areia. E a nossa vida com Cristo tem que ser assim. A nossa caminhada com Cristo, ela tem que ser assim diariamente. A gente tem que deixar Cristo ir na nossa frente e seguir os passos dele. A gente tem que deixar Cristo ir abrindo o caminho, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A gente tem que se esforçar, e mesmo sendo difícil aquele trabalho, eu vou seguindo os passos de Cristo. Eu vou dando meus pulos e vou pisando onde Cristo pisou. Porque o que me parece, às vezes, é que quando a gente passa em algum lugar, as pessoas não veem os passos de Cristo na nossa vida. Existe lugar que a gente passa e que o que fica lá são os nossos passos e não os passos de Cristo. Eu, por muito tempo, e muitos lugares onde eu passei, os passos que ficaram foram os meus passos. Por isso, vidas não foram transformadas através de Jesus Cristo. Eu tenho amigos que eu nunca tive a oportunidade de falar de Jesus porque passou. Mas se os passos que eu tivesse deixado fossem os passos de Jesus Cristo, certamente eu teria tido a oportunidade de falar com eles. Se te observassem agora, comece a se questionar. Faça essa pergunta para você mesmo, fala assim: se me observassem agora, será que iriam ver os meus passos ou veriam os passos de Cristo? Será que seria o meu rastro ou seria o rastro de Cristo? Eles iriam ver que você tem seguido a Cristo e que tem deixado com que Cristo seja conhecido e não as suas pegadas? Colossenses 2 diz: continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé,
como foram ensinados. Acreditando com fé. É fé. E assim nós teremos todas as bênçãos espirituais. Está registrado lá em Efésios 1, no verso 3, que é o nosso texto base. Bendito seja o Deus e Pai de todo nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a listar as bênçãos que Deus nos assegura. E aí a gente começa a ver que através de Jesus Cristo, a gente não tem que especificamente preocupar com as bênçãos nessa vida. Porque no verso 4 ele diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso é bênção, eu me tornar uma pessoa santa. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. É difícil, mas o propósito é da vontade de Deus. O propósito da vontade de Deus, tudo que ele começa, ele vai terminar. O propósito dele vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na minha, vai se cumprir na nossa vida. Neles temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério de sua vontade de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, vocês são escolhidos de Cristo, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. A vontade de Deus, como eu disse, não vai ser frustrada. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Que sejamos para o louvor da glória de Deus. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês creem nesse evangelho, por isso uma palavra de encorajamento, uma palavra para crescimento da igreja. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, mais uma vez para o louvor da glória de Deus. Assim é quando eu conto aqui a minha história, de tempos em tempos eu tenho contado a minha história, o que eu tenho largado do meu passado, da vida de pecado que eu abandonei. Isso tudo que eu conto é por louvor da glória de Deus. Que tudo que a gente faça seja por louvor da glória de Deus. E assim cada dia a gente vai começar a levantar e o fardo vai ficar muito mais leve. A gente não vai ter mais aquele peso de ter que fazer aquilo naquele horário. Como se a gente fosse um despertador de um celular programado semanal para a gente acordar todo dia e fazer naquele horário certinho. Como se eu tivesse que agir daquela maneira, ajoelhar num canto qualquer hora e desesperadamente ter que bater um ponto. Não se trata de um ponto no trabalho, não é uma digital que eu coloco. É um caminhar com Deus. É a hora que eu acordo. É na hora que eu levanto. É na hora que eu saio de casa. Na hora que eu estou tomando banho. É na hora que você chega na faculdade. É na hora que você chega no trabalho. É na hora que você pega um ônibus. Na hora que você entra no táxi. E aí você fala: Deus, obrigado. Pai, eu estou caminhando com o Senhor. É um dia a dia, é um tempo todo, é um caminhar, é uma vida com Cristo. É disso que se trata. É a hora que eu vou deitar e eu sei que eu caminhei com Cristo por um dia. Eu me sinto maravilhado por ter tido a oportunidade de caminhar com Cristo. Que seja vivendo nele, gente.
que sejamos enraizados e edificados nele, que sejamos firmados na fé. E como o apóstolo Paulo, ele dá graça pela igreja em Éfeso, eu quero dar graças a Deus pela igreja do Brasil, pela igreja do mundo, pela igreja atual. Por isso eu tenho pregado sobre isso. Por isso eu tenho pregado para que a gente tenha uma vida santa. Porque há pouco tempo atrás eu não tinha salvação em Cristo Jesus, e isso eu sei que é o mais importante para a gente hoje. Eu quero dar graças a Deus pela Igreja Batista Getsemane. Eu quero dar graças a Deus pela Igreja Batista da Lagoinha, pela 8ª Presbiteriana, pela Igreja Batista da Paz, pela Igreja Metodista, pela Assembleia de Deus. Essa semana eu tive uma reunião com os líderes de jovens de todas as juventudes de Belo Horizonte. Como eu quero dar graças a Deus pela Igreja do Brasil, porque eu sei que o Brasil precisa de Deus. Nós sabemos que o Brasil precisa de Deus, e Deus tem levantado uma nova geração. E não é para o futuro, não é para o futuro, é para o presente. A nossa geração tem que viver para o presente, porque o Brasil está vivendo os seus últimos capítulos. E isso está visível, tanto que o pecado está atacando nossos jovens e nossas crianças. Isso se trata de um presente. Paulo deu graças a Deus pela igreja a partir do verso 15. Como eu quero dar graças a Deus pela igreja, por essa razão, dessa maneira Paulo disse, verso 15, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Eu quero dar graça pela igreja, mencionando a igreja em minhas orações e falando: Deus, é uma igreja que te ama. Abençoa essa igreja, Pai. Toma conta do seu povo, porque é uma igreja que te ama. Eu não estou tendo uma repetição vã, eu não estou fazendo uma oração de repetição, mas uma oração de verdade. Uma oração porque o Deus vai receber essa oração, sabendo que é uma verdade, vendo que as nossas atitudes são de verdade. Peço que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Eu quero dar graças a Deus pela nossa igreja dessa maneira. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. O mesmo poder que Ele exerceu em Jesus Cristo para ressuscitar dos mortos, Ele exerce na sua igreja, Ele exerce em nós, e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Se trata de um caminhar com Ele. É um caminhar, não é de uma hora para outra. Não é uma atitude, não é um momento. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer circunstância. Que a gente seja cheios em toda e qualquer circunstância. Que a igreja do Senhor seja cheia em toda e qualquer circunstância. Que a gente tire tempo para buscar a Deus, para falar com esse Deus. Que não seja um peso, que não seja um fardo. Que seja um constante caminhar. Que a gente comece a enxergar através dos olhos de Deus a salvação que é Jesus Cristo, que Ele nos enviou. Eu quero orar com a igreja, quero pedir que a igreja se coloque de pé, por favor. Pai, eu te agradeço, Pai, por esse momento, Deus. Que a sua palavra seja viva nos nossos corações, Pai.
Nos dê coragem, Pai, para andar segundo os seus caminhos. Nos dê coragem, Pai. Nos dê ousadia para que a gente possa alcançar pessoas, para que as pessoas possam enxergar os seus passos através de nossas vidas. E que o nosso rastro seja o Senhor, Pai. Que as pessoas possam vir pedir oração, onde quer que a gente convive, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família, no nosso dia a dia. Que as pessoas venham pedir para reconhecer esse Deus através de nossas atitudes, Pai. Que as pessoas na rua possam ser alcançadas pelo seu amor e seu poder através de nossas vidas. Muito obrigado pela sua palavra, Pai. E eu quero saber, igreja, se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero saber se tem alguém aqui que ainda não sabe o que é caminhar com Cristo, que ainda não conheceu a beleza da santidade no seu dia a dia sem peso. O que é caminhar com Cristo sem sentir um peso do dia a dia, sem sentir uma cobrança, porque Deus nos carrega. É diferente. Deus tem me carregado por toda uma vida. Como é diferente a partir do momento que eu comecei a caminhar com Deus. Como eu comecei a enxergar as coisas através dos olhos de Deus. Como eu comecei a ver quando o pecado quer me atacar e quando o pecado quer me atingir, quer me derrubar. Como as coisas do mundo deixaram de serem prioridade e importante na minha vida. Eu quero saber se tem alguém aqui nesse momento que reconhece que precisa caminhar com Jesus Cristo. O meu chamado é esse, para que você venha aqui à frente para a gente orar junto. Para que você diga, olha, eu não consigo. Está pesado, eu não consigo. Não dá. Eu já fiz isso várias vezes. Não dá. Mas aí Deus está nos levantando para te acompanhar, para a gente conversar durante a semana, para a gente ir te visitar. Nós temos visitado pessoas, a gente tem orado com amigos, e aí nós vamos te ensinar a caminhar com Deus, a entregar os fardos todos do seu pesado para Deus. E fácil não vai ser, mas vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Então eu vou orar por vocês. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por sua palavra, Pai. Cuide de cada um aqui, Deus, que veio aqui te buscar. Obrigado por sua palavra, Pai, que nos mostra a direção, que nos mostra onde o Senhor quer que a gente esteja. Continue falando conosco. Nós iremos levar uma vida de caminhada com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida de intimidade, Pai. Venha se fazer presente na nossa vida no dia a dia, desde a hora que a gente levanta, até a hora que a gente dorme, e durante a hora que a gente estiver dormindo, e todo momento o Senhor vai estar presente nos nossos sonhos. Que o Senhor seja o nosso caminhar, que o Senhor seja tudo para nós, Pai. Te agradecemos, Pai. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás.
me chama. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, eu corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu confio que esse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Glória a Deus. Irmãos, a paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa graça seja com vocês. Pai, nos acompanhe na volta para nossas casas, para onde quer que a gente vá, para um restaurante, para uma visita, para uma comunhão. Caminhe conosco, Pai, que essa palavra seja viva, que a gente viva essa santidade no Senhor. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por cada vida aqui, Pai. Que as pessoas na nossa família, na nossa casa, eles possam ver o rastro que é o Senhor. Eu profetizo vida através das nossas atitudes, Pai. Muito obrigado, nos dê uma semana de vitórias que começa amanhã. Uma semana na presença do Senhor, para o louvor da sua glória. Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vão em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.